Fala comigo, galera. Aqui Vitinho Marechal do canal 442. Vocês sabem que semanalmente, né, eu crio alguns quadros. Hoje é no Sofá com o Marechal. A gente vai bater um papo sobre esse Vasco, o caminho tortuoso que o Vasco tá caminhando já há algum tempo, né? Eu sou um cara simpático ao time do Vasco, a história do Vasco, né, a torcida do Vasco. Nada mais oportuno que a gente bater esse papo aí de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro, esses conflitos internos aí do Vasco. A gente já volta daqui a pouco para falar sobre isso. Mas antes disso, eu sempre falo do Projeto Betânia. Vocês já conhecem que o Marechal, um dos motivos que eu tenho, né, os canais, o Marechal Glorioso exclusivo para Botafoguense e o 442, que falo dos 4 times do Rio de Janeiro já há algum tempo, é o Projeto Betânia, a Associação Solidária Amigos de Betânia. É um projeto de 25 anos de acolhidos de rua e dependência química. Eu faço parte há 15 das oficinas profissionalizantes. Nesses 25 anos, nós conseguimos restabelecer, restaurar a vida de 6 mil homens, dá mais ou menos 250, 240 por ano. Então é um histórico muito bonito, é uma luta que a gente precisa de ajuda. Então vocês sabem que na tela dos meus vídeos gravados ou no campo de descrição tem o Pix de doação e o QR Code para a gente ajudar a instituição Betânia, Associação Solidários Amigos de Betânia. Já volto para a gente falar um pouquinho desse Vasco. Valeu, galera! Vamos lá, boa noite. Em relação ao jogo, acho que foi um jogo muito parelho. Acho que o Vasco criou algumas oportunidades, você está falando. A gente não conseguiu reverter em gol, mas jogar contra o Palmeiras, uma equipe que já tem um treinador já há uns 5 anos, se eu não me engano, com grandes jogadores. A gente jogou de igual para igual, acho que o resultado foi injusto. A gente teve possibilidade de fazer o gol, de ter saído com a vitória. É óbvio que a gente está muito triste pela derrota, mas eu acho que em pouco tempo de trabalho e sem tempo para treinar, acho que o torcedor já viu um Vasco diferente, buscando o gol, muito mais aguerrido, muito mais Vasco da Gama. E a gente está satisfeito pela apresentação da equipe, mas muito triste e muito chateado pela derrota. Fala aí, galera vascaína, voltei. Caravela aqui atrás, bandeirão, né? Então, para ilustrar aqui o nosso bate-papo, né, Marechal, aqui no sofá, bater esse papo aí desse momento complicado, desse momento tortuoso que a Caravela não consegue acertar o seu rumo, né? Na época, eu digo, vou dar só uma ilustrada, alguns recortes, esse aí, o Cavalinho, na época do Paiva, né, parecia que não era ele que escalava o time, né? O time sem sincronismo. Ele parecia ser um cara gente boa, né? Conhecia a história do Vasco ali, foi um cara formado ali, trabalhava na formação de jogadores, mas parecia que não era ele que decidia, né? Uma coisa meio obscura. Já vinha esse problema da 777, o desconforto financeiro, as brigas internas lá sobre esse processo e as contratações de jogadores chegando e sem ninguém pedir, né? Vinha aparecer jogador da noite pro dia. Bom, assim, de fato, assim, que eu me recordo, foi a aparição de alguns jogadores. Eles eram um ótimo trabalho, JP, Estrela, Leandrinho, entre outros. Mas parece que era tipo uma segurança para ele, no sentido de estar botando os garotos para jogar, entendeu? Então, jogaram bem, mas o Vasco não era o Vasco que a gente queria ver, né? Sofria muito dentro de casa, era uma incógnita, a torcida muito apaixonada, lotava todos os jogos, a gente sabe disso, mas ganhava de um time de 1-0, rapaz, parecia que estava ganhando um campeonato. Era muita luta, um time sem construção, um time muito limitado, mas de muita luta, que não é, né, a realidade do Vasco. O Vasco é uma história linda, por vários times discretos que foram feitos. Nós acompanhamos vários times, duelos com o Flamengo, com o Botafogo, com o Fluminense, com o Palmeiras, né, semifinal de Libertadores, com o Corinthians, enfim. E chega, né, a gente já sabe, chega o Ramon Dias, né, um desconforto notório nas contratações, sem pedido dele, né, um plantel sem uma identidade, né, um time
não se aguardava nada, né? Então pegou um Vasco totalmente desmontado, fez o Vasco não cair, né? Saiu daquele lodo, né? A gente sabe disso, chegou na frente do Fluminense, mas era um time nada parecido do que ele realmente queria. Já vejo hoje, né, como ele estava naquela época, saiu de lá, apareceu no Corinthians, pô, teve ela ganhou o Campeonato Paulista, mas a gente via que não era um cara de grupo, pode ter sido isso no Vasco. A gente até hoje não sabe se ele foi demitido ou ele se demitiu, ou ele largou o clube em virtude de tudo que ele tinha pediu para jogador ser mandado embora, jogador que não ia jogar com ele. Eu acho que isso tudo aí deu realmente um desequilíbrio interno no Vasco. E o Pedrinho lutando contra tudo. O Pedrinho, na época, como comentarista, né, sempre comentava essas coisas, esses detalhes do clube. Ah, mas você está fazendo isso? E hoje ele está passando por tudo isso. Já deu uma entrevista que ele, né, dá a mão à palmatória, que ele realmente falava algumas coisas que ele não tinha passado dentro do clube. Eu acho que a caravela realmente está pegando fogo, né? O Vasco tem que trocar o pneu com o carro andando, tem muita dificuldade, né, financeira, né? Estão falando, não, vai trazer Bitelo, vai trazer... Pô, não acredito nada disso, né? Eu acho que é muito mais para acalmar a galera, para criar expectativa. O Vasco não está pronto como clube, né? Em virtude de toda essa solicitação aí de 777, procurando um outro interessado nesse momento SAF. Isso tudo reflete-se claramente dentro de campo. Aí o Felipe é um braço direito, né? Eu pelo menos estou falando desses 3 treinadores, de coisas que a gente acho que percebia, mas não tinha certeza, né? Vamos entender assim. Aí chega o Felipe, né? O cara que foi, meio que pau na mesa, né? Um cara cria do Vasco, craque indiscutível, né? Um cara com altas referências no Vasco, sabe das limitações do time, né? Isso é importante, ele sabe das limitações, a pura dependência daquele jogo direto do Verratti, né? Isso, fica muito previsível no jogo contra times de maior valência, né? De mais capacidade, como Palmeiras, Galo, Grêmio, times pesados, né? Então, se nota que o Vasco não tem um sincronismo, não tem um plano estratégico de jogo, não tem uma capacidade que a gente possa entender que o Vasco vai crescer no jogo. É muita luta, luta com a bola, luta com o momento do time. Aí o Felipe, né, a esperança, né, fala que a esperança é o Coutinho, não pode se esperar mais nada do Coutinho. O Coutinho tem que ser um complemento do Nuno, um complemento do Verratti, tem que ser um cara com a bola no pé, sabe clarear o jogo. Também teve algumas coisas com o Paê também, então isso tudo também, o cara chegou como um astro do time e realmente não rendeu aquilo que era esperado, independente da idade, era um cara diferente, fez alguns jogos bons, mas nada que a gente pudesse entender que era o equilíbrio do time, né? Então a inconsistência do time era real, né? Com um jogo muito previsível. Agora, a gente sabe que o Vasco tem peso, tem camisa, tem tudo. Vai se reinventar na Sul-Americana, vai jogar contra o Porto Cabejo aí agora, vitória lá no Barradão pelo Brasileiro, depois volta para jogar com o Lanús lá na Argentina. O Lanús jogou melhor que o Vasco aqui, notoriamente, um time organizado. Vai ser demasiadamente muito difícil o jogo lá na Argentina contra o Lanús. Então depois pega o Fortaleza em casa, já é um biga de bigode grosso, já tem uma história da Copa do Brasil. Enfim, cara, o Vasco está realmente num caminho muito tortuoso. Eu não vejo, né, um horizonte tranquilo. Felipe é meio pau na mesa, eu achei errada aquela declaração que ele deu do Capaz. Capaz pode não ter uma relação boa com os colegas, parece que é isso também. Ninguém gosta dele no clube, parece que é isso, né? Mas o Vasco precisa de jogador. Ele não quis sair por 4 propostas, não interessa a ele. Enfim, eu digo que foi feito um contrato sem uma capacidade... Mal feito o contrato.
aquelas contratações lá atrás da 777, que botaram o capaço hoje, como Jean David também, são contratações pífias, jogadores muito medianos, com contratos longos, contratos pesados, e o Vasco não consegue se reinventar para poder limpar a casa e realmente trazer agora na janela alguns jogadores que possam realmente surtir efeito no time do Vascão. Valeu, galera. Eu queria passar isso para vocês. Não esquece de dar um likezinho aqui do Sofá. Eu tô pedindo a vocês ajuda aí pro canal _442, e me siga no Instagram. Boa semana a todos. Terça-feira a gente volta para a semana lotada de Sul-Americana, Libertadores e Brasileirão no final de semana. Abraço!